Este problema, basicamente, ele procura estabelecer a diferença entre o vetor intensidade magnética e o campo magnético. Lembrando que o vetor intensidade magnética, ele é tal que o rotacional desse vetor, H, é igual a J. Ora, J, que está aqui, se relaciona ou diz respeito às correntes reais. Não tem nada a ver com as correntes de magnetização. Só as correntes reais. Se utilizarmos o teorema de Stokes, nós podemos escrever que ao longo de um caminho fechado, a integral de caminho do vetor intensidade magnética é igual ao fluxo de J através de uma superfície que é delimitada por esse caminho gama aqui. J escalar ds. Isto aqui nós chamamos genericamente de corrente I. Portanto, resumindo, a integral de H escalar dl é igual a I. Aqui, nós estamos diante de uma bobina. Numa primeira aproximação, nós faremos com que essa bobina seja ideal, ela é infinita. Ou seja, nós estamos desprezando aqui efeitos análogos, no caso do capacitor, a efeitos de bordo no caso do capacitor. Ou seja, a gente vai admitir, né, neste caso, onde eu tenho uma bobina com um certo número de enrolamentos por unidade de comprimento. É isso que é dado no problema, né? Ora, nessa configuração idealizada, onde a bobina é uma bobina ideal, vai de menos infinito até mais infinito, nós temos um campo de intensidade magnética que é uniforme no interior da bobina. Portanto, este campo aqui, H, é um campo uniforme. O campo de intensidade magnética é uniforme no interior da bobina, em qualquer ponto no interior, né? Ele está ao longo do eixo Z, que é o eixo de simetria da bobina, e nos pontos fora da bobina, o campo de intensidade magnética é igual a zero. Veja, aqui nós estamos fazendo uso praticamente de argumentos de simetria para fazer uma inferência sobre o comportamento do campo de intensidade magnética. Isto feito, nós temos agora condições de efetuar esta integral e, consequentemente, de determinar H0. Nós escrevemos H0 igual H0 vezes K, tomando o eixo Z como sendo
esse eixo de simetria e, consequentemente, agora estamos em condições de efetuar essa integral, desde que a gente procure efetuar esta integral ao longo de um caminho bastante camarada, né? Porque não pode ser um caminho qualquer, né? Esse caminho tem que ser um caminho adequado. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Nós vamos escolher este caminho aqui. É claro que esta igualdade vale para qualquer caminho. Mas para qualquer caminho, ela não é muito útil. Ela só é útil se eu fizer uma escolha adequada de caminhos, né? De forma que nós vamos escolher o caminho gama como sendo este caminho aqui, né? Escolhemos o caminho e agora também vamos orientar o sentido, né, que nós percorremos este caminho. Vamos escolher um caminho tal que ele é percorrido neste sentido aqui. Grosso modo, quando nós fazemos isto, né, nós estamos, por exemplo, indicando, eu tenho aqui então 4 caminhos, né? Caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4. Né? Ora, eu devo efetuar esta integral ao longo, esta aqui é uma integral ao longo de um caminho fechado, né? E, levando-se em conta esta escolha do caminho, eu posso escrever essa integral. H escalar dl ao longo de um caminho fechado, e eu escolhi esse caminho gama como sendo a contribuição envolvendo 4 caminhos. O caminho 1, eu tenho H escalar dl1, porquanto este caminho 1, dl1, a rigor, né, dl1 é igual a dz vezes k. Né? Mais integral de h escalar dl2 ao longo do caminho 2, mais a integral de h escalar dl2, melhor, dl3, caminho 3, mais a integral de h escalar dl4 ao longo do caminho 4. Então, aqui eu tenho 4 caminhos, né? É claro que ao longo deste caminho eu poderia colocar aqui H1. Ao longo deste caminho eu poderia colocar H2, ao longo desse caminho eu coloco H3, ao longo desse caminho H4. Porque o vetor intensidade magnética adquire valores e direções diferentes em cada um dos caminhos, né? Ora, no caso do caminho 1, né, a integral de h dl, h1 dl1, né, é igual a 0. Por quê? Ao longo do caminho 1, como estamos considerando os pontos fora, o vetor intensidade magnética se anula. Ou seja, H1 é igual a 0. Né? Portanto, esse primeiro termo não dá nenhuma contribuição. O segundo termo, envolvendo H2, e vale a mesma coisa para H4, este segundo termo
ele me dá uma contribuição nula por duas razões, na realidade. Veja que eu tenho um pedaço do percurso, no qual o vetor intensidade magnética é igual a zero, e uma parte do percurso onde este vetor é perpendicular a dl. Então, isto vale tanto para tanto para o 2 quanto para o 4. E, finalmente, né, ao longo do percurso 3, isso me dá a integral de H3 escalar dl3 vai me dar H0 K vezes dz integrado ao longo de uma certa distância, que vamos chamar de L. Isto vai me dar, portanto, H0 vezes L. Consequentemente, a conclusão é que H0 vezes L é igual a I. Mas a gente precisa considerar qual é a corrente I. Ora, aqui, se eu tenho nessa distância L, eu tenho N enrolamentos, né, nessa distância L, se eu tenho N, né, então essa corrente I é igual a N vezes, vamos chamar essa corrente aqui de linha, N vezes I. A conclusão, portanto, é que H0 é igual a I vezes N sobre L, que é o número de espiras por unidade de comprimento. É igual a I vezes L. Muito bem. Isto aqui, né, é sobre o vetor intensidade magnética. Agora, com respeito à parte B, nós estamos agora imaginando, né, um material magnético no interior do núcleo dessa bobina, ocupando, portanto, todo este espaço aqui. Né? Ocupando todo esse espaço. Então, vamos à questão agora do campo magnético. Né? O campo magnético, no caso dos materiais lineares, é dado por μ, que é uma constante característica do material, a permeabilidade magnética, vezes H. Ou seja, se eu tenho um material magnético no núcleo desta bobina, então o campo B ele é dado por μ vezes H. Consequentemente, neste caso, B é igual a μ vezes I vezes N. O fato é que eu posso escrever, né, uma expressão relativamente simples, né, e eu quero lembrar, né, que o campo magnético, sem a existência desse material, se nós não tivéssemos nada no núcleo, tivéssemos o vácuo, o ar, né,
O B seria dado por μ0 vezes I vezes N. O fato é que o campo magnético, já que μ é maior do que μ0, então o campo magnético é maior do que aquele que existiria sem a presença de um núcleo, um material ferromagnético, por exemplo, ocupando este espaço no interior da bobina, ocupando o núcleo.